O material do contrário, pelo contrário, o material tem que ser verdadeiro. Vamos lá, Luciano Kleber. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade, traz para você o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Estamos iniciando pela Rádio Paraíso FM de Sobral, que vinha no programa De Olho na Cidade, sob o comando do grande jornalista, do grande comunicador Assis Nascimento, e na mesa do som o Ricardo Gomes. Bom dia, as feras aqui de Sobral, fazendo a conexão com o programa A Hora da Notícia, lá da Rádio Assunção Cearense, que hoje tem o comando, está sozinho, meu querido colega jornalista Nilton Mourão, e na mesa de som o Paramoti. Grande abraço para vocês dois aí. Hoje está o Paramoti, né? Voltou, pois é. Um bom dia, como sempre, eu agradeço logo de início aqueles que ajudaram a elevar nossa voz nas redes sociais, com o compartilhamento do vídeo no Facebook e também lá no YouTube, né? Fizeram isso o André Luiz Pinto, Mina Ponte, querida Mina Ponte, foi minha colega, né? Elesbão Castro, Jesus Alves, o Paulo Regis Porfírio e o Elton Pereira, de Maranguape, que sempre retransmite o nosso programa na sua web rádio Interativa Metro, lá de Maranguape. Um bom dia também para o Simão Oliveira, Ludiberto, que já entraram em contato aqui pelo WhatsApp. Bom dia, Nilton, tudo bem com você? Bom dia, querido. João, eu não fui lá em casa ontem, não. Olha, rapaz, me diga aí como é que vai ser. Do Júnior Paramoti e dos nossos anjos da guarda, meu amigo. Então, nós estamos só aqui. Só um minutinho, vai. Como é? E do nosso querido ouvinte, né, que com a sua audiência é a nossa motivação, é o nosso público-alvo nesta hora, de 5 a 7 da manhã. Nosso som aqui está maravilhoso, o seu som está limpo, não sei como é que está chegando o meu por aí, certo? Não, Paramoti já está já tem a bitola, né? Bom dia para o Michel Mendonça, que está aqui já na timeline do Facebook. Bom dia também para o Dr. Paulo Roberto Soares, Máximo Manuel dos Santos, Fernando Júnior e o Nathanael Loyola, que está aqui já acompanhando a gente. Vamos iniciar. Começando com o tema do dia, você já falou hoje, você estava sozinho, já falou bastante, né? A ida do Bolsonaro na inauguração do aeroporto lá de Vitória da Conquista, na Bahia, que aconteceu ontem, e que foi muito êxito, né? Muito sucesso, principalmente, teve um discurso muito interessante. Somos todos paraíbas, somos todos baianos, disse Bolsonaro, essa tentativa de desgastar o presidente, né, de uma tentativa o tempo todo, né? E ontem teve um ouvinte, querido ouvinte, que é petista, mas eu gosto desses petistas que escutam a gente, né, que pelo menos tem uma mente aberta. E tem, assim, eu conheço vários petistas que escutam, não concordam com nada do que a gente diz aqui, né, mas continuam assistindo, continuam na audiência. E um deles foi o Sérgio, dizendo, olha, será que o Bolsonaro não estava mesmo com medo de uma vaia? Não teve essa história de vaia, ao contrário, né? Ele foi lá, foi mitado, né? Onde ele vai, tem essa manifestação de mito. O que eu ouvi, aí sim, porque aí também, se o pau que dá em Francisco, dá em Chico, não é, Sérgio? Porque o que diz é assim, que na Bahia, Bolsonaro, e no Nordeste como um todo, né? A aprovação de Bolsonaro é menor do que no resto do país. Então, faz com que o próprio Sérgio diga, olha, mas será que não tinha medo da vaia? Bom, então é bom lembrar que a aprovação do senhor Rui Costa lá na Vitória da Conquista também não é das melhores. Então, ele podia também estar com medo disso daí. Mas é um governador irresponsável, é uma canalice política, isso que ele fez. Na verdade, ele queria se aproveitar, ele queria qualquer pretexto para tentar desgastar, marcar, aparecer, né? Porque aí entre os caras que são contra o Bolsonaro, lá em cima, né? As tuitadas dele, as redes sociais dele, para os convertidos, né? Para os caras que já estão desse lado. Então, é um irresponsável e dá exatamente a inteira, né? Compreensão do que é um irresponsável na governança do Estado. Por exemplo, o contrário aqui, quando o Estado do Ceará precisou, o governo federal poderia, se fosse responsável, dar jaez deste irresponsável Rui Costa, lá da Bahia, teria dito para Camilo.
Não, isso é um problema aí de segurança no Estado, vocês resolvam. Eu estou chegando agora, tinha vários motivos até para não atender. Mas, ao contrário, não fugiu da sua responsabilidade institucional e, de imediato, acudiu o governador Camilo e o povo cearense, enviando para cá a Força Nacional e todo o aparato da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, para ajudar no combate à bandidagem. Este irresponsável lá da Bahia, ele não só não foi, e como cancelou, porque se ele tivesse ido, com certeza a Polícia Militar e a Polícia Civil estariam lá também de prontidão. Ele cancelou a sua participação e vetou, o irresponsável, vetou a ida da Polícia Militar, da Polícia Civil, que são forças de segurança do Estado, eminentemente do Estado, que seria para proteger o povo. Não é para proteger Bolsonaro, não. Bolsonaro já tem ali as Forças Armadas, a Força Aérea estava ali, o GSI, a Polícia Federal, já tinha um aparato de segurança. Então, ele usou de populismo para dizer, ele queria polícia militar, mas como se ele nem ia pisar no estacionamento, ele está com medo do povo para ser protegido. Essa proteção, seu irresponsável, é para a população que foi assistir a inauguração do aeroporto, é para a população baiana, a qual você é governador, seu irresponsável. Porque segurança, proteção, eles é um evento federal, então que cuidassem, as forças federais cuidassem da proteção do presidente. O presidente já estava bastante protegido. Tinha lá Polícia Federal, volto a repetir, tinha lá as Forças Armadas, principalmente a Força Aérea, porque era na base, né, no aeroporto, né, tem a ver. Tinha também a polícia, o GSI, tinha um exército, tinha toda essa proteção estava com o Bolsonaro. Quem não foi protegido, e graças a Deus não houve nenhum problema, porque a maioria que foi lá foi para aplaudir Bolsonaro, porque havia uns 10 gatos pingados da Uni, estudantes profissionais da política, foram lá para protestar. E é normal. A democracia é assim mesmo. Exatamente porque eles sabem que o país está polarizado, que tem gente a favor e tem gente contra, é que a prudência e a responsabilidade de um governante tinha que botar lá a polícia militar. Se houvesse ali um confronto, um tumulto, quem é que ia responder pela segurança dos presentes? Não estou falando das autoridades. Eu estou falando da população. População da qual o governador da Bahia é o governo, é eleito pela população toda. O prefeito da Vitória da Conquista é adversário do governador. E essa bobagem de dizer, como a Folha de São Paulo, porque o Bolsonaro está em conflito, em tensão com os políticos nordestinos. Não! Está em tensão com a oposição, como sempre esteve. Porque os políticos da situação, o Antônio Carlos Magalhães Neto estava lá, soltando loas para o presidente. E perdeu o governador porque não esteve lá, estaria ao lado, né? E fica nessa bobagem. No fim, ele disse que mesmo tinha convidado o Bolsonaro. Aí, no fim, não, é porque o evento era 600 convidados, só 100 convidados eram meus. Era uma convenção partidária. Então, quem estava com medo de levar vaia, parece-me, era o senhor Rui Costa. E aproveitou, obviamente, né, para fazer crescer nas redes sociais o seu antagonismo em relação ao presidente da República. Então, dentro do seu partido, virou um herói para os irresponsáveis. Ele foi descortês, foi covarde e foi irresponsável. E, politicamente, ele fez com que, assim, para o Bolsonaro, a ausência deste irresponsável ajudou. Porque aí ele fez um discurso, né? Somos todos baianos, somos todos paraíbas, não estamos aqui no Nordeste, estamos no Brasil. O discurso do Bolsonaro foi muito bom, a despeito de o que ele vem para trás, o que ele disse de bobagem para trás, não está no gibi. Mas ontem o discurso foi muito bom. E não creio que tenha algum nordestino, a não ser os de oposição, se sentindo ofendido com o que o presidente Bolsonaro disse em relação aos governadores. Aqui no Ceará, o Henrique Araújo, né, como sempre, ele continua dizendo, depois de se referir aos nordestinos
como paraíbas, mentira do Henrique Araújo. Ele não se referiu aos nordestinos, referiu-se a governadores, o que é bem diferente, a políticos, a adversários políticos. Então, o Henrique começa a matéria, porque a matéria fala sobre Bolsonaro prega a união e diz que ama o Nordeste. Também fez uma declaração de amor ao Nordeste e diz que tinha na sua família sangue de cabra da peste. A sua filha tem sangue de cabra da peste porque ele se casou com a Michelle, que é filha de cearenses, aqui de Crateús. Tem a ver com o Ceará. Aí, para fazer a matéria, começa assim o Henrique Araújo. Depois de se referir aos nordestinos como paraíbas, quer dizer, uma tentativa de desgastar o tempo todo. É muita irresponsabilidade, né? Quando você vai, daqui a pouco eu vou ler alguns desses trechos lá nos jornais do Sudeste, não tem essa irresponsabilidade que está aqui dizendo o Henrique Araújo. Diz mais o Henrique. Um dia antes, Costa disse ao povo que havia desistido de ir à inauguração do aeroporto porque o presidente tinha limitado seus convites para apenas 100 dos 600. Desculpa de jacu, né? Por favor. O petista também se queixou de que as obras iniciadas no governo de Dilma Rousseff e continuada no de Michel Temer não tinham um centavo da gestão Bolsonaro. Olha como é o irresponsável. E o jornalista deixa isso passar na boa, né? Antes, quando não tinha essa história aí, o convite foi até do Rui Costa. Então, antes não tinha esse argumento, o Bolsonaro não colocou um centavo. Se Bolsonaro não colocou nenhum centavo, tampouco o Rui Costa colocou nenhum centavo nesse aeroporto. Então, pela cabeça dele, esse aeroporto teria que ser inaugurado por Jacques Wagner e por Michel Temer, que foram os últimos a colocar dinheiro lá. E, aliás, muito do dinheiro é daquelas emendas de bancadas, emendas impositivas agora, né? Um dos autores da emenda, porque era deputado, era o ACM Neto. Então, não se justifica. E o jornalista deixa, né? Tá aí, de novo, a frase do cara: somos todos paraíbas, somos todos baianos, disse o Bolsonaro. Aí o Carmelo Neto, falando aqui do jornal O Povo, né, disse que a atitude do Rui Costa deve ser reprovada. É claro que deve ser reprovada, porque ele não agiu como um governador. Ele agiu como um mero militante político. 2 vezes. Uma, ao se recusar a inauguração. E a outra, como um irresponsável. Se tivesse havido algum problema lá, poderia se colocar a responsabilidade no governador. Ele podia ser cobrado se tivesse havido algum problema. Bom, vamos passar agora para o Érico Firmo. Camilo na escala de governadores de Paraíba, né? Quer sempre explorar. Aí vai falando que o Camilo Santana, ao citar os governadores de Paraíba, Bolsonaro disse que o pior é o maranhense Flávio Dino. E o Rui Costa, da Bahia, bateu de frente com o presidente, não recebeu na visita de ontem ao Estado. Aí vai colocando que na escala de governadores de Paraíba, no extremo estão Dino Costa e no outro extremo estaria Camilo Santana. Porque nós temos, até falei, o jornalista esqueceu, Camilo Santana, o povo do Ceará, foi beneficiado, recebeu de imediato o que o governo podia fazer e fez, né? Já que estava falando aqui, diferentemente do Henrique e do Érico, né? Se refere ao povo nordestino, né? Já aqui na painel da Folha de São Paulo, já Bolsonaro fez um aceno ao Nordeste após forte desgasto com governadores da região. E Rui Costa se projetou e tal. Pois bem, aqui dizendo, governadores da região. A crítica era a governadores, crítica a políticos. Cadê? Só eu tinha colocado mais um aqui. Agora, eu estava lá ainda na Folha, né? Estava no painel. Agora, na matéria da Folha. João Pedro Pitomba, de Vitória da Conquista. Em sua primeira visita ao Nordeste, após ter usado um termo pejorativo, paraíbas, para se referir aos governadores da região. Aqui para o Henrique Araújo e para o povo nordestino. Os jornalistas que se preocupam mais com a informação estão tudo dizendo aos governadores. Jair Bolsonaro disse amar os nordestinos, afirmou que faz um governo sem preconceitos. Bolsonaro foi recebido aos gritos de mito. O presidente entrou no clima dos apoiadores e acabou criticando lá o Rui Costa.
Quando a existência, o governador vetou a participação da Polícia Militar na segurança do evento, alegando que o ato passou a ser exclusivamente federal e caberia à Polícia Federal garantir a segurança do presidente. Então, veja as duas coisas. Bolsonaro, assim que assumiu, houve um problema no Ceará. Camilo pediu ajuda, ele de imediato ajudou. O canalha aqui da Bahia faz o inverso. Já estava tudo preparado. Aí ele resolveu, por um ato político de militante, né, como partidário, não como governador, fugindo da liturgia do cargo. Ele não vai ao evento e ainda cancela a participação da Polícia Militar. Isso é coisa que se faça. Quem é popular, aí vai dizer, quem é popular? Olha só o discurso do Rui Costa. Não posso colocar a Polícia Militar para espancar o povo baiano que quer conhecer o novo aeroporto. Olha, para não espancar. Olha a ideia do governador. Não vou colocar a polícia baiana para não espancar. Quer dizer, quando tiver um fortal, quando tiver um grande evento aí, você também não coloca a polícia para não espancar o povo cearense. Que irresponsável. Olha a argumentação desse irresponsável. Quem é popular e tem medo de ir às ruas, fica em seu gabinete. Quer dizer, ele está achando, na cabeça dele, que haveria muita gente contra o Bolsonaro e, como teria muito contra o Bolsonaro, a polícia ia ter que espancar. Quer dizer, não teve polícia e não teve isso que ele imaginou. Mas se tivesse havido isso, olha a responsabilidade dele. Na cabeça dele, o povo ia se manifestar, ia fazer alguma coisa contra o Bolsonaro. Aí, para não espancar esse povo, ele não colocou a polícia baiana. Se o evento é exclusivamente federal, e não era, a prevalência é que é federal. O evento é no Estado. Isso é conhecido por todo mundo. Quem faz cerimonial entende isso. Qualquer evento no solo território nacional, com a presença de autoridades federais, a prevalência é da autoridade federal. Isso é comum. Isso é corriqueiro. O governador não pode dizer que não sabe um negócio desse. Bom, aí voltando agora aqui, sobre isso daí, Bolsonaro esteve, o certo é que Bolsonaro esteve muito bem. Os que achavam que ele seria apupado, vaiado, foi o inverso. Era muita gente lá, chamando ele de mito, né? Não teve essa imaginação do governo Rui Costa, da Bahia, né? E para explicar essa história de paraíbas e baianos, é realmente um termo pejorativo. Por que o Rio de Janeiro chama de paraíbas e o São Paulo chama de baianos? Isso por causa da corrente migratória. Muita gente ia para o Sudeste, para o Sul, atrás de emprego. Meu pai foi um deles. Muito jovem, ele saiu e foi se empregar no Rio de Janeiro. Como a prevalência, a maior quantidade do Rio de Janeiro, a grande quantidade de gente do Nordeste que foi para lá era preponderantemente da Paraíba. Aí ficou sendo chamado de paraíbas. Por que pejorativo? Porque era geralmente uma mão de obra desqualificada, morava na periferia. Ah, isso é um paraíba. Isso é um Zé Mané, como a gente diria por aqui. E a mesma coisa se deu lá em São Paulo, porque a prevalência lá, a preponderância lá, era de baianos. Então, paulistas chamam nordestinos de baianos, né? Ah, seu baiano e tal, e cariocas chamam de paraíba. Isso tem mudado, né? Porque nem sempre, quando você diz isso daí, é uma forma pejorativa. Não é mesmo, né? É tanto que ontem, olha a circunstância no contexto, somos todos paraíbas, somos todos baianos, disse o Bolsonaro, e ninguém vê nessas palavras, nessa expressão, algo de pejorativo, algo de ofensivo aos nordestinos. Dito isso, deixa eu dar, Newton, só um pouquinho, a gente conversa já, deixa eu dar uma geral aqui dos nossos amigos ouvintes aqui do Facebook, como o Idelberto Gugel, o Valíris Avelino, o Elton Pereira, dando conta de que está transmitindo o nosso programa lá na sua web rádio, o Grijalva Parente da Costa, mandando bom dia a todos, Graça Carlos acabou de entrar, o Wagner Viana, bom dia, Luciana, a esquerda já está criticando a prisão dos hackers. Já a gente fala sobre isso. Humberto Costa ironiza as investigações. Esse pessoal está querendo banalizar um grave crime cometido contra a soberania nacional. Gostaria de ver os celulares desse pessoal hackeado e exposto. Como é que reagiriam?
Bom dia para o Gelardi Alves Sinésio, o Auriclécio Macedo Rocha, Luciano, fale sobre os hackers, já já a gente fala. Bom dia, minha querida Silvia Maria Pereira Leite, Rosana Santos, o André Lima Ramos, mandando um bom dia para todos nós. Ana Maria Gugel, bom dia, jornalistas. Luciano Clever, minha irmã Fátima Gugel, em Limoeiro do Norte, não perde mais um programa de vocês. Que alegria, né? E é bom, gente, de vez em quando, a gente ver esse testemunho, gente que não conhecia a gente, no dia que conhece, a partir daí se apaixona, no bom sentido, se apaixona pelo programa. Isso dá uma responsabilidade maior ainda. Doutora Ana Maria Gugel, muito obrigado pelo seu carinho. Um beijo carinhoso também da sua irmã, lá em Limoeiro do Norte, para todo o povo lá de Limoeiro do Norte. Bom dia, Nauro José Soares. Davi Ximenes, filho, bom dia, jornalista. Davi Ximenes, filho. Bom dia, Luciano Clever. Certos jornalistas usam muito isso. O diabo pode citar as escrituras bíblicas quando isso lhe convém. William Shakespeare. Não sei o que ele quis dizer, né? Às vezes a gente fala uma coisa, ele faz o comentário na hora, e quando a gente vem ver, já passou, perde o contexto. Simão Oliveira, bom dia. Zezinho Albuquerque, a Casa Bahia tem esse nome por isso. Olha aí, né? Negócio dos baianos. William Martiniano, bom dia, Luciano. Deus lhe abençoe. Fernando Colei Biapina, muito bom dia para vocês. Bom dia, Newton. Bom dia, Luciano Clever, você ouvinte do programa de hoje na cidade, e aqui em Fortaleza, programa Hora da Noite. O Ricardo está perguntando se já tomou outro café, porque aqui no meu não chegou nada ainda, viu, cara? Rapaz, é o seguinte, eu saí de casa com um café com leite muito rápido. Cheguei aqui, o Parabotim me serviu um chazinho de erva cidreira. Olha, Lu. Você vai se hidratando com água, porque senão a língua prega no céu da boca, né? Ainda mais quando está sozinho, né, companheiro? Pois é, mas graças a Deus estamos tocando. Manchete do Diário do Nordeste, triste notícia aqui. Fortaleza, atenção prefeito, atenção governador. Fortaleza é a capital com maior redução de abastecimento de água, aponta a pesquisa, e também o saneamento, a chamada sobra-água é saneamento. Então, o saneamento é saúde pública, é que tem que ter cuidado, o carinho que se tem que ter com a cidade, dá conta, é quando está no saneamento. Não bastam as grandes obras, saneamento é necessário, é vital, principalmente para a população de baixa renda. Wagner Viana, o governador Rui Costa, foi o mesmo que não deu qualquer assistência ao pessoal da banda de forró do Ceará, que foi metralhado pela polícia dele, resultando, inclusive, em um monte de ferimentos graves em outros. Sandra Cordeiro, saudade de você também, querida. Bom dia. Fazia tempo que eu não lhe vi aqui na timeline. Bom dia, Sandra Cordeiro. Paz e saúde para você e sua família. Pois bem, ontem a Polícia Federal, assunto do dia que todo mundo está querendo que fale, né? Prendeu 4 suspeitos de hackear o telefone do ministro Sérgio Moro. E na busca e apreensão, e também nas investigações comandadas, né, autorizadas pelo juiz Valisney, lá de Brasília, há também a suspeita de que também houve um juiz e que também é o mesmo responsável pelo hackeamento do telefone de Dallagnol. Então, a Polícia Federal, com base nos aparelhos que foram entregues, o Moro entregou o aparelho dele, na perícia que foi feita, esses hackers teriam deixado rastros e a Polícia Federal chegou até eles. Viva a nossa Polícia Federal, viva a sua competência, porque a gente não pode ficar refém de bandidos. Lamentavelmente, nós estamos criando assim, um clima de incentivo, de bandidagem, de criminalidade por invasão de telefones, por invasão de privacidade. Isso é um crime grave e deve ser combatido. Lamentavelmente, a lei de imprensa, de liberdade de expressão, de imprensa no Brasil, permite que isso aconteça, que algumas pessoas, não sei qual é a intenção delas, diz ele, né? A intenção é de evitar que inocentes ficam presos, se referindo claramente ao presidente Lula, e até hoje essa fala falaciosa, nada foi confirmado, nada se verdadeiro, nada do que eu vi até agora diz ou demonstra, ou tem algum indício de que houve alguma coisa, digamos assim, forjar provas, digamos assim, forjar estratégias para prejudicar, por exemplo, Lula.
o que tem até agora que eu vi é uma preocupação, é um rigor de um juiz que tenta estar fora do ponto de curva da tradição da jurídica brasileira, que foi feita para não colocar poderosos na cadeia. Então, como forças muito poderosas que se contrapõem a essa iniciativa da força-tarefa de um juiz, que era Sérgio Moro, mas tem vários outros juízes, ele saiu e a Gabriela Hart continuou fazendo o mesmo papel, condenou Lula no triplex, e agora está o seu Bonar, ela era provisória, e agora está o juiz Bonar, que já vai julgar também, já na segunda instância, o sítio de Atibaia, vem aí os 12 milhões e meio de propinas. Então, o que é que esse rapaz que fala enrolado o inglês, que está aqui porque se casou com um brasileiro e se acha jornalista, porque recebeu um prêmio, ele é advogado, lá a lei é diferente, ele confunde os princípios legais americanos com os brasileiros, há várias correntes jurídicas, e acha que está fazendo um grande jornalismo. É muito fácil fazer esse jornalismo, viu? Você coloca lá, abre na Deep Web, diz, olha, vocês que tiverem denúncia, mandem para cá que a gente vai colocar, a gente vai detonar. Aí tenta fazer aqui uma insustentabilidade, tenta desestabilizar a política brasileira. Bandidos, e fica incentivando, porque ele é como se ele dissesse assim, cometa as ilegalidades, cometa aí os seus crimes, que a gente vai dar voz à sua criminalidade. O que é que um criminoso quer? Qual é o objetivo de um criminoso desse que invadiu as conversas dos procuradores? Qual é o interesse público? A primeira pergunta que um jornalista tem que fazer é essa. Qual é o interesse desse bandido quando te entregou esse material? Qual é o interesse? Esse cara que cometeu crimes, o interesse dele é realmente o bem da nação brasileira ou proteger criminosos? O que está muito claro é que o interesse desse bandido é proteger criminosos, é tentar acabar, é tentar detonar uma operação que serviu para dar moral aos brasileiros que não acreditavam que poderosos, sejam eles da política ou do mundo empresarial, pudessem ir para trás das grades. Porque o arcabouço jurídico, a tradição, a jurisprudência brasileira é de só prender ladrão de galinha. Então, pela primeira vez, a partir da força-tarefa da Lava Jato, a sociedade brasileira presenciou uma leva de políticos bandidos de trás das grades, uma leva de poderosos, de empresários bandidos em conluio com estes políticos, também pagando as suas penas de trás das grades. Então, a tentativa desses criminosos hackers é tentar colocar um freio, mas a sociedade brasileira não aceita mais retrocesso em relação a isso daí. E é por isso que você vê Lula na cadeia, você vê Eduardo Cunha na cadeia, você vê Cabral na cadeia, você vê Marcelo Odebrecht na cadeia e tantos outros, centenas entre políticos e empresários de trás das grades. Coisa aconteceu agora, nesta década, coisa que não aconteceu em toda a história brasileira. Isso é realmente uma evolução e a sociedade não aceita o retrocesso. E esses bandidos tentam frear essa força-tarefa, que obviamente cometeu também equívocos, que obviamente cometeu erros, mas pelo menos o que foi demonstrado até agora, o que foi demonstrado por Veja, por Folha, por The Intercept, e note que a Folha parece que já está caindo fora. A Folha já não publicou, nesta semana, nenhuma matéria como de autoria dela em relação ao The Intercept. Publicou uma repercussão, porque o Dallagnol estava cobrando, esteve aqui em Fortaleza, foi para o Beach Park, grande. O Beach Park é ótimo, paulistas, cariocas, venham para Fortaleza, venham curtir o Beach Park. Vão lá, que sirva para isso, né? Vão lá se hospedar onde a família do Dallagnol se hospedou. Os meninos adoraram. É isso que nós vimos, né? Até uma política, uma propaganda aqui para o Ceará. Então, esses bandidos não passarão. E é a nossa Polícia Federal
que a investigação está sob sigilo, a gente sabe pouco, né, do que aconteceu. Ontem cumpriu vários mandados de busca e apreensão, prendeu esse pessoal aí, ouviu-os, alguns não quiseram falar, só querem falar na presença de advogados. É um direito deles, né, e tem que ser obedecido, tem que ser garantido, mas que a Polícia Federal vá atrás. E se descobrir que esse Verdivaldo aí for cúmplice, que ele vá para de trás das grades, que não deixe ele sair do Brasil. Cumpra a pena dos crimes que ele cometeu aqui no Brasil, se por acaso ele tiver cometido esses crimes. Porque até então era só, ele diz que pegou de fontes anônimas, quando na verdade o que está ficando muito claro, pelo menos que foi visto ontem pelo Oswaldo Stack, como disse aqui o ouvinte, ele ensina essas pessoas. É como se ele conhecesse o Ricardo Gomes. Aí o Ricardo chegasse e dissesse, olha, eu tenho aqui, rapaz, eu peguei um negócio ali, eu invadi o telefone do Assis Nascimento, descobri um negócio ali do Assis, rapaz. Aí o cara, quer dizer, quando o Ricardo Gomes diz isso para o Verdivaldo, digamos para mim, que sou jornalista, e fosse como o Verdivaldo, eu digo, rapaz, fala o seguinte, tu vai ali numa cafeteria, pega esses dados que você captou, isso é crime, fala baixo aqui entre nós, tá? Então, tu vai numa cafeteria, pega esses dados, chega lá, tu muda o sistema operacional do teu computador, pega o Wi-Fi, que é público, e envia lá para o endereço da Deep Web, porque lá é irrastreável. Então, eu vou lá, faço de contas que não te conheço, pega esse teu material e faça aqui uma matéria. Olha só como é a possibilidade do crime prosperar, porque isso está permitido na lei brasileira. Aí ele pega lá e diz, não, isso aqui é anônima. O ato falho do Verdivaldo, por isso é que eu especulo e eu suspeito, é que ele disse assim, eu demorei para a proteção minha e da fonte. Ao mesmo tempo, ele diz que a fonte é anônima. Então, se a fonte é anônima, se ele não tem acesso à fonte, como é que ele está tentando proteger? Como é que as autoridades teriam acesso a essa fonte, que, segundo ele, está sob sua proteção da Constituição brasileira? Muito estranho. Muito estranho. Bom dia. Era isso que eu tinha falado do hacker. Você quer falar mais alguma coisa, Nilton? Luciano, veja só que tantos problemas que nós temos no nosso país e nós temos que, infelizmente, o nosso dever profissional e para bem esclarecer nossos ouvintes, como formador de opinião, estabelecer a crítica correta, justa e abalizada, mas é lamentável que no nosso país nós não estejamos focados nos reais problemas que nos afligem, não é? A gente tem que se preocupar com essa história de intercesso. Veja que a Polícia Federal disse ao STF que o jornalista Dan Greenwald não é investigado. O diretor da Polícia Geral da Polícia Federal, delegado Maurício Valeixo, informou ao Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira, que foi ontem, que não há na corporação inquérito em curso para apurar a conduta do jornalista Dan Greenwald no site The Intercept Brasil. A manifestação de Valeixo foi no âmbito de uma ação ajuizada pelo Partido Rede Sustentabilidade para questionar a existência de eventual investigação sobre o jornalista por causa da divulgação de mensagens trocadas entre autoridades da Lava Jato. Então, vejamos o seguinte, olha só a preocupação desses partidos, né? PSOL, Rede Sustentabilidade, PT, eles estão muito preocupados com o Brasil. E estão querendo nos impor, mais uma vez, uma narrativa, daquelas narrativas bem cabeludas, para não dizer mentirosas, escancaradamente mentirosas, para querer ludibriar, nos cegar, dissecar a opinião pública. E a opinião pública, em geral, já percebeu o que aconteceu no Brasil por quase 16 anos de desgoverno. Porque até mesmo aquilo que foi feito de bom e de positivo, quando vem à tona todo o lixo que estava entulhado debaixo do tapete do gabinete do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma, então a gente se vê e se depara que estávamos sendo enganados, como se a gente vivesse no mundo mágico da Disneylândia.
Mas eis que chega a hora do mundo real. E o Brasil real é de uma economia em frangalhos, de um exército, um contingente enorme de desempregados. Estávamos aqui até no início do programa questionando, né, que 80% dos pagamentos de ônibus são via cartão aqui em Fortaleza, porque é mais desempregados que vão engrossar essa fileira desse exército enorme de desempregados que existe em Fortaleza, na cidade do Ceará, do Brasil. Então, essa é a questão que nós deveríamos estar debruçados, como resolver nossos problemas. Mas não, a preocupação do PT, do PSD, do PSOL, desses partidos, é como tirar o Bolsonaro da presidência da República. E essa atitude do Rui Costa ontem, uma vergonha, querido. É um baiano. Ele fez em protesto ao episódio da sexta-feira passada envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, que nós aqui já dissemos e advertimos respeitosamente: presidente, cuidado, não alimente a oposição que está na UTI. Porque, na verdade, é essa. O povo decidiu que quer um Brasil novo, um Brasil diferente. E não é fácil alavancar e resolver as coisas no Brasil de uma hora para outra. O primeiro semestre de governo Bolsonaro já se passou. Esse governo Bolsonaro tem que focar e voltar para as grandes questões nacionais, não cair nas armadilhas e não criar armadilhas para si próprio, Luciano. Cara, mas é assim, o Bolsonaro é assim. É preciso focar nas reais questões nacionais e os políticos sérios do nosso país têm que agir com seriedade, porque o que esse Rui Costa fez não é sério. Ele se negou a cumprir com o seu dever de governador e de anfitrião que estava recebendo no seu estado a principal autoridade do país, que é o presidente da República. Ele se negou, como você frisou muito bem, quando começou o governo Bolsonaro e aquele problema da insegurança pública se espalhou pelo estado do Ceará. Se o governo Bolsonaro, se o presidente Jair Bolsonaro tivesse dado as forças para o Ceará, porque acabou de iniciar o governo dele, e porque o problema não é meu, é seu. Se tivesse agido como o Rui Costa, né? Exatamente. Então, quer dizer, nós temos que ter postura política séria, porque a situação do Brasil é séria. Não é brincadeira o momento que a gente está vivendo. Não é brincadeira, não é mole. Então, lamentavelmente, parece que nossos filhos ainda estão naquela, como se vivessem em Marte. Dentro para o Brasil, dentro para o Ceará, dentro para Fortaleza. E procurem ver a realidade que está debaixo do seu nariz, não façam de conta que isso não tem nada a ver com vocês, não, minha gente. Bom, deixa eu dar aqui um bom dia. Assim, esse negócio do cartão 80%, eu concordo. Eu acho que a questão do desemprego não é por aí, não. A tecnologia é imparável e nós temos que conviver com ela, tá? Então, e assim, tem países por aí que ninguém mais pega nem dinheiro, né? Tudo paga com cartão, por telefone celular, etc. Bom dia para o André Ramos. Olha, veja bem, eu estive em alguns países da Europa, atrasado. Por exemplo, como é que funciona na Alemanha, por exemplo, tá? Como é que funciona? O motorista, junto a ele, tem lá uma maquineta para você passar seu cartão. Você passa o seu cartão, você entra, vai para a cadeira que você quer. Se você não tem o cartão, eu, turista, tá? Não tenho um cartão. O que é que eu fazia? Eu pagava. Mas olha o que está acontecendo aqui em Fortaleza. Você não entendi. Qual é o problema com isso? Tu tem que entender. Não, cara, eu sou completamente favorável, tá? Eu acho que a tecnologia é imparável e, assim, é uma questão de... O que eu vejo, assim, a questão é de aculturar. O que eu vejo, assim, o que seria inteligente dos donos de ônibus é assim: olha, se você for pagar com cartão, eu vou te dar aqui 10% de desconto. Eu tenho certeza que todo mundo ia correr para o cartão. Hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo tem cartão. Então, e não é assim, tem os ônibus que são 100% assim, mas tem os outros ônibus que não, que aceitam o outro. É uma forma de aculturar as pessoas. É assim mesmo, é um choque de cultura. Isso vai acontecer e já todo mundo está já acostumado com isso daí. Bom dia para o Ludilberto, para o Simão Oliveira,
para o Walterlano, Antônio Bezerra, o Otávio Veras, pessoal, a solução para ouvir os comentários está na Rádio Paraíso. Ah, porque ele já está no Rádiosnet, ouvindo a Paraíso, né? O Neném, que é a gracinha do Neném. Bolsonaro, você me enganou. Você é melhor do que eu esperava. O cara colocou assim, Bolsonaro, você me enganou. Você é melhor do que eu esperava. Aí bota umas carinhas sorrindo aí, né? Bom dia para o Olavo Barros. Você vai levar achando que o cara vai reclamar de alguma coisa, né? Bom dia para a dona Ilzaídes, que está assistindo o programa, ouvindo o som muito bem, lá em Mulungu. Bom dia, Luciano e equipe, ouvindo bem aqui em Mulungu. Um grande abraço para você. Um grande abraço para o Francisco Ludilberto, dizendo, mande um... Cadê? Foge, né? Mande um bom dia para seu ouvinte Francisco Figueiredo, Luciano. Bom dia. E põe o nome Luciano Cléver com K, é com C, tá? Tudo bem. Padre Bosco mandando um bom dia para nós, Padre Bosco aqui da vizinha cidade de Alcântara, vizinha cidade aqui de Sobral, dizendo bom dia, meu querido Luciano Cléver, somos todos Paraíba. É isso aí, tá ecoando as palavras do Bolsonaro. Bom dia também para o professor Vinícius Soares, está mandando um abraço para nós lá do bairro do Monte Castelo. Pois bem, notícia boa também, MEC propõe financiamento de pesquisa como cultura. Quer dizer, enfim, você que reclamava da Lei Rouanet, então a pesquisa que está dentro das universidades poderão também agora captar recursos via Lei Rouanet. O Ministério da Educação quer que pesquisas e programas de extensão de universidades federais sejam consideradas atividades cultural e possam ser financiadas via Lei Rouanet. Mas está dentro desse programa do Futurice, que é interessante. Os reitores estão aqui brigando. Mas isso daí, o reitor que está saindo agora da UFC, principalmente, né? Nós precisamos do dinheiro agora. Todo mundo precisa do dinheiro agora. Mas não tem o dinheiro agora, tá? O que está vendo é contingenciamento. E aí, porque não tem dinheiro agora, você não pode pensar no futuro para exatamente evitar. Por que nós chegamos nessa crise nas universidades? A universidade é um negócio completamente complicado para a sociedade brasileira. Para mim, é um Robin Hood às avessas. Os pobres pagando o luxo dos ricos. Tinha que cobrar a mensalidade de quem pode pagar, porque o ensino é de muita qualidade. E é óbvio, se você pensar, mas tem que ser tudo gratuito. Olha, para ser tudo gratuito, eu acho que até a cesta básica tinha que ser gratuito para todo mundo. O lazer tinha que ser gratuito, tudo tinha que ser gratuito, se for nesse aspecto. Já se vai sonhar, sonha grande logo, né? Sonha enorme. O valor, o preço é o mesmo. Mas a nossa realidade, não. O sonho diz que nós não temos dinheiro. E se nós não temos dinheiro, não podemos achar que temos de ficar bancando a universidade. Por exemplo, se a minha filha quiser estudar hoje na Unifor, eu vou dizer que não, porque é muito caro lá. Então, tem que ir para uma outra universidade. Como eu não tenho dinheiro, tem que procurar uma alternativa. Então, hoje, nós temos que repensar, e as universidades têm que ter... Isso aqui é o talento. Porque você tem muita grana ali para você administrar, é bom. O talento é você não ter grana e dar conta disso. É você buscar no mercado, é uma parceria, como existem algumas universidades já fazem isso. Campinas, a Unicamp, por exemplo, já faz isso há algum tempo, tem projetos interessantes e faz pesquisas em parceria com a iniciativa privada, entra recursos, e está abrindo assim, o próprio professor pode fazer o seu salário. Tem uma grande grana, porque ele parte. E hoje está até assim, nesse projeto do MEC, você pode, a universidade, contratar sem concurso um professor, contrata por projeto. Então, seu professor, estou contratando você, você vai captar, você é bom de captar, então vou colocar você aqui nesse projeto de pesquisa, você capta e faz o seu salário. Olha que interessante, eu acho que isso é um avanço da parte do MEC, né? Coisa interessante que vai acontecer na sociedade brasileira. Tem que acabar com isso daí. Aí estou vendo aqui, de novo, está Bolsonaro. É muito importante, pois não. Essa iniciativa. Agora, o ideal seria, só que no Brasil é complicado, né? O ideal seria que fosse, não dentro da Lei Rouanet, pegando carona. Por que não? E que fosse fechado com uma outra lei, né? Para, inclusive, ser mais abrangente e específica. Mas se você já tem a Lei Rouanet, cara, é só pegar a carona, é assim, é a facilidade, até desburocratizar. Se tem, você coloca só um adendo. Olha, a Lei Rouanet pode também agora oferecer para as universidades.
Porque já existe. Não. Já existe essa possibilidade, como eu te falei, já tem universidades brasileiras, as americanas fazem isso o tempo todo, né? E já tem universidade brasileira que ganha muito dinheiro, professor universitário que ganha muito dinheiro, sem onerar o tesouro. Ele faz os projetos, acho que até aqui no Ceará já tem, mas é muito tímido aqui no Ceará. É muito tímido. Muito tímido. Mas em Campinas, em São Paulo, essa cultura já tem muita gente ganhando bastante dinheiro, né? E trazendo retorno para a sociedade brasileira e também para a iniciativa privada, dando lucro, porque tem muita gente que tem preconceito contra lucro. Sem o lucro, não existe o salário. Tem muita gente que tem raiva de empresários. Se o empresário não tem o salário, não tem o emprego. Claro. O pessoal... O empresário é um empreendedor, ele investe uma economia, um capital, para exatamente ele produzir riqueza, que essas riquezas vão ao encontro daquilo que a sociedade precisa, que é geração de emprego. É como se achasse que o governo dá dinheiro. O governo não... Olha, o governo não tem dinheiro. O governo não fabrica dinheiro. Até fabrica. Aí a inflação, aí o preço é enorme, que é sempre para nós. Quando se fabricou o dinheiro, a inflação era nas alturas. O dinheiro que os governos têm para bancar suas políticas, é um dinheiro nosso, do nosso bolso, principalmente do bolso dos empresários. Exatamente, é a arrecadação. É tanto que quando cai a arrecadação, nós temos contingenciamento. Porque é uma coisa... A atividade econômica caindo, está afetando a arrecadação da União, tanto que houve já aquele contingenciamento anunciado, essa definição na semana pelo governo federal, né, Luciano? É 1 bilhão e 400 milhões. Porque a arrecadação federal caiu. E também nos estados, a arrecadação dos estados também tem caído por conta de quê? Por conta da economia que não está reagindo na velocidade desejada. Mas espera aí, viu, Nilton? Alvíceras, nós temos novidade boa. Porque esse contingenciamento que houve na semana passada era com base na arrecadação até então que vinha decrescente. Agora, em junho, graças a Deus, foi recorde de arrecadação. Não sei se você viu já essa matéria. Em junho, o Brasil apresentou recorde de arrecadação de impostos. Então, vinha caindo em junho. Quando tem mais arrecadação, isso quer dizer o quê? Que daqui a pouco o contingenciamento pode cessar. Então, aquele contingenciamento é isso. É contingencial, uma contingência. Aconteceu de, nesse momento, cair a arrecadação que estava diferente daquilo que foi projetado, então, obviamente, a despesa também tem que ser diferente. Tem que fazer um compasso aí. Então, como agora, em junho, teve um recorde, e se em julho também se verificar uma retomada, aí, graças a Deus, é a economia reagindo. E aí, o contingenciamento cai. E notícia boa, assim, como está havendo, você falando da atividade econômica, né, que estava ruim, pela primeira vez, em junho, também pela primeira vez no governo Bolsonaro, a atividade econômica foi positiva. Estava meio capenga, estava meio para baixo. Em junho, pela primeira vez, a atividade econômica subiu no governo. E é por isso, né, que nós estamos falando hoje, essa história do FGTS. Então, o governo vai tentar jogar dinheiro no mercado porque as pessoas, quando recebem esse FGTS, vão pagar dívidas, vão fazer compras, eles não vão colocar isso daí na poupança, não, eu acho. E mesmo se colocar na poupança, você cria um funding, né, um fundo para empreender, né? Quando tem poupança grande, então mais financiamento para habitação, por exemplo, né? Então, de qualquer forma que esse dinheiro sair, vai ajudar a movimentar a economia brasileira. E o plano do Guedes é dizer que o FGTS terá saque anual de contas ativas e inativas para sempre. Ele quer agora sim, porque isso é um dinheiro do trabalhador. Foi criado lá atrás para compensar a indenização, né, por demissão. Então, se esse dinheiro é seu, do trabalhador, por que você não dá para ele governar o seu dinheiro? Mas não, o Estado sempre tem essa mania de tutelar, de achar, os pobrezinhos, se a gente der o dinheiro para eles, eles vão gastar, e depois, quando desempregar, estão aí na rua da amargura. Tem a ver, né?
Então, mas é melhor que você eduque a população, diga, olha, está aqui esse dinheiro e deixe numa poupança, porque hoje o FGTS tem um rendimento menor do que o da poupança. Se a poupança é 0,5% de juro, o do FGTS é a metade, é 0,25%. Então, por que você não dá ao trabalhador a opção de, pelo menos, pegar o seu dinheiro e colocar numa poupança que rende mais? Se ele quiser gastar, tiver num momento ruim e precisar desse dinheiro, que ele faça bom uso e depois tente se recuperar. Mas é bom deixar ao destino das pessoas. Se o dinheiro é do trabalhador, e é isso que o Guedes está dizendo. Então, não pode tirar tudo de uma vez, porque vai acabar até com os recursos para financiamento da construção civil. Daí a grita, né? Quando o governo Bolsonaro disse que ia ter essa liberação, rapidamente um grande lobby das construtoras correu ao governo e disse, olha, é possível. Então, tudo bem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é uma forma que tem que fazer equilibrada para ajudar o mercado, não para prejudicar. Então, se você simplesmente der o dinheiro e esse dinheiro for para outras partes que não possa, por exemplo, alavancar a construção civil, é ruim. Então, realmente tem que pensar e equilibrar. É isso que o governo está fazendo. E está dizendo que vai dar pelo menos R$500 para todo mundo. Imagina R$500 na mão de cada um dos brasileiros, no dinheiro que ele não contava. O Vicente estava dizendo que era pouco, né? Porque ele é rico, né? Então, qualquer dinheiro para ele é pouco, né? Estou brincando, tá, Vicente? Mas é uma injeção na economia e pode ajudar a retomada da economia, a retomada do emprego. E você falou há pouco, né, que colocar o gás nas histórias aí como insumo, e é muito bom, principalmente com essa notícia que eu vou te dar agora. Bolsonaro, é manchete da Folha, Bolsonaro cria comitê para encerrar monopólio no gás e fazer o preço cair 40%. Exatamente. Então, você imagina hoje que você... E a possibilidade, inclusive, do gás de cozinha ser comprado na quantidade que a pessoa puder comprar. Vai parcelar, vai ser parcial, né? Olha, eu não quero um botijão, não. O vasilhame deve ser o mesmo, né? Mas o cara pode ter assim, eu vou colocar só tantos litros, né? Tal, tantos quilos. Bom, pode ser isso daí. E imagina, então, uma queda de 40% no preço do gás. Como isso não vai ter impacto tanto na vida das pessoas como da economia como um todo. Deixa eu ver. Se Deus quiser, em breve sentiremos os efeitos. Pois é. O município cearense recorre à União para evitar colapso turístico. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de crise em novas 22 cidades neste mês. Outras 20 estão na fila. Ao todo, 33 municípios do Ceará estão com reconhecimento de situação de emergência urgente. A cidade de Jaguaribara, por exemplo, a 219 quilômetros de Fortaleza, junto ao maior açude do Ceará, o Castanhão, vive a beira de um colapso hídrico e econômico. Falta água, que é a base da economia local, e principalmente os sobreviventes humano e animal. E os municípios relacionados, que já reconhecidos pelo Ministério, são os municípios de Beberibe, Boa Viagem, Campos Sales, Caririaçu, Catarina, Catunda, Deputado Irapuã Pinheiro, Itapajé, Jaguaretama, Jaguaribara, Jati, Ilhã, Malvarça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Nova Olinda, Pedra Branca, Pereiro, Piquet Carneiro, Saboeiro, Zonolópolis e Tarrafa. Esses dois municípios já reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional por questões de crise hídrica, Luciano. E olha que nós tivemos um bom inverno esse ano. Graças a Deus, foi um inverno muito bom, mas algumas cidades não tiveram um inverno tão bom quanto nas demais. Estão nessa situação crítica, nessa situação de falta d'água. Bom dia para o Francisco Moreira, mandando um abraço aqui para nós. O Marco Firmo, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, primo. Fátima Johnson, aqui no Jordão. Bom dia, queridos. Sandra Biguetti. Bom dia para o Soares. O André Lima. O que esperar de um petista? A maioria deles não tem respeito próprio. Imagina respeitar a maior autoridade do país. Mas nem tudo é espinhos. Seria bom ressaltar a postura do prefeito de Salvador, ACM Neto do DEM, elogiado pelo presidente Bolsonaro. Bom dia para o Auriclécio, bom dia para Milton Silva. 17 estados quebrados que estão no limite. A Milton Silva, lá em Brasília. Grande abraço, garoto. Gregório Borges mandando também um bom dia para nós.
E sobre ainda, já que o Mico falou aqui sobre ainda o Bolsonaro, tem uma colunista que fez assim, postura de petista ameniza desgaste de Bolsonaro na Bahia. Eles queriam um grande desgaste. Então, isso que o Rui Costa fez, segundo aqui a colunista, fez para ajudar o Bolsonaro, né? A conduta, vou ler aqui rapidamente, a conduta do governador Rui Costa, do PT, que depois de anunciar que não compareceria à inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, suprimiu deliberadamente a PM da Bahia do esquema de segurança do evento, ajudou a amenizar o desgaste de Jair Bolsonaro no Estado, algo que vem desde as eleições, e se acentuara com a declaração do presidente sobre os estados nordestinos na semana passada. A ausência do petista facilitou a dobradinha circunstancial de Bolsonaro com a ACM Neto, que o ouvinte estava falando, né? Prefeito da vizinha Salvador, e permitiu que o presidente ficasse à vontade para seu discurso de reconciliação com os nordestinos, em que usou a ascendência da filha para falar que sua família também tem sangue de cabra da peste. Um fator local pouco explorado aí ajuda a explicar as decisões desastrosas de Costa, o Rui Costa, né? Ele está mal avaliado em Conquista e seu staff temia que ele fosse mal recebido pelo público, selecionado a partir de um cerimonial conjunto da presidência e do prefeito da cidade, Rezen Guzmão, que é seu adversário. Está vendo? O cerimonial é local, que é o da prefeitura, e o federal, porque tem o presidente da República. Então, o governo do Estado achou que, como ele não iria mandar muita coisa, podia até ser vaiado, e não foi. Então, está aí uma boa avaliação de por que o rapaz não foi. E acabou ajudando a performance de Bolsonaro. Certamente foi esse o principal motivo, e não a questão do Paraíba, viu? Certamente. São os vagabundos. Assim, bom, deixa para lá. Notícia boa: Moro cancela o refúgio de 3 paraguaios. Moro diz que Brasil não pode mais ser refúgio de bandidos. Está ouvindo, Grivaldi? Ele não está dizendo contigo, não, mas fica de olho aí. Põe 2 barbas de Moro, porque o Moro está atrás de ti. 3 bandidos lá, políticos, que o Brasil recebia, né, os petistas recebiam, foram expulsos do Brasil e vão responder por seus crimes lá no seu país de origem. Muito bem, ministro Moro. E o Moro dizendo isso: o Brasil não é mais refúgio desses bandidos. Ex-guerrilheiros que vivem no Brasil desde 2003 são acusados de sequestro e correm risco de serem extraditados para os seus países de origem. Parabéns, ministro Moro, parabéns. Bom, acho que já está quase na hora, né? São 6h58. Cadê o nosso querido Assis? Está na hora de retomar. Muito bem, são 6 horas, está aí. Falando do Assis, está chegando, são 6h58, chegando para retomar aqui o programa De Olho na Cidade, até às 8 horas, campeão de audiência em Sobral e toda a região norte. Grande abraço, meu querido Newton. Um abraço para todos os até amanhã, com as graças de Deus. Nossos queridos ouvintes da Assunção e também da Paraíso FM. Tenham todos um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, meu caro Luciano Cleber, amigo. Bom dia para você, bom dia para o Nilton Mourão.